Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você pode participar do primeiro fundo brasileiro focado no mercado de opções. Uma forma democrática para você entrar nesse rentável mundo e obter suas rentabilidades indecentes. Basta apontar a câmera do seu celular. Você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e único do mercado que de fato te permite gerir um portfólio de opções. E você pode descobrir todos os segredos da nossa carteira administrada e do nosso fundo se inscrevendo no treinamento de opções mais profundo e técnico do mercado brasileiro. São quase 5 meses de aulas intensas para que você saia operando. Os links da inscrição estão na descrição. E seja bem-vindo e bem-vindo mais uma vez ao mundo da análise técnica. Hoje você aprenderá sobre uma métrica que nenhum analista técnico pode ignorar: o volume. Nesse vídeo você saberá o que é volume, como é calculado, a relação entre preço e volume, por que estudar volume é importante, como o volume se relaciona às tendências, como identificar reversões com o volume e ferramentas de volume na análise técnica. Mais um vídeo gratuito e de qualidade para a comunidade. Aproveitem e venham! Como sempre faço, eu não posso deixar de agradecer a minha queridíssima Beth aí, que passou seus dias aí, tornando a apresentação o mais didática possível. E o mentor intelectual de tudo, o nosso Alexandre Milen, especialista em análise técnica aí, que está produzindo material de altíssima qualidade. Minha gratidão aos dois. O que é volume? Então, vocês podem reparar que, normalmente, as telas de gráficos tem pelo menos uma subdivisão, aonde a tela principal são os candles, como nós já aprendemos. Aqui temos uma sequência de candles com duas médias móveis. Mas sempre na parte de baixo, pelo menos é importante que se tenha o volume, aonde então na parte de baixo há uma relação direta em que cada barrinha aqui de volume, ela se vincula a um determinado candle. Então, apesar desse candle aqui ter sido maior, a barra que se refere a esse candle aqui é essa grande. Então, você vê que não necessariamente o maior candle está vinculado a uma maior barra de volume. Pode ser que aconteça e pode ser que não aconteça. Então, podemos definir que o volume de negociação é a quantidade total de ativos negociados em um período específico. Agora, esse volume ele pode estar sendo descrito em termos dessa quantidade total de ativos, ou seja, quantas ações foram negociadas, ou você pode estar se referindo ao próprio volume financeiro, que é o valor das ações vezes essa quantidade. Isso é totalmente indiferente, não tem muito impacto isso. Claro que do pregão o volume se altera ali, mas para efeitos de decisão não há diferença entre você escolher uma quantidade de ativos ou o próprio volume financeiro. Então você vai ver aqui volume e quantidade, ou pode ver volume financeiro. Então o volume representa a atividade do mercado, mostrando quantos contratos, ações mudaram de mão. E uma consequência inevitável é que para cada venda há uma compra. Nesse sentido, é um jogo de soma zero. O volume reflete a liquidez, além dele ser um indicador que nos vai dar vários sinais importantes, ele também reflete a liquidez, ou seja, a capacidade de que os investidores têm de comprar e vender. Quanto maior a capacidade se tem de produzir altos volumes, maior liquidez aquele ativo tem. Qual é o ativo que tem maior liquidez hoje no Bovespa? A Petrobras, a Vale, por quê? Porque elas negociam um volume de recursos muito grande. Além da questão da liquidez, demonstram interesse, porque você vai reparar que não são todos os dias que tem grandes volumes.
Vocês podem ver aqui que tem dias que tem volumes maiores e dias que praticamente não tem quase nenhum volume. Em alguns aqui que tem um volume extraordinário. Porque naquela região de preço, naquele momento, houve o despertar de um grande interesse. Seja o interesse pela venda ou o interesse pela compra. Como o volume é calculado? Pela simples soma de todas as negociações de compra e venda de um ativo em um determinado período. Se os candles, cada um deles, está limitado a um período de tempo, também o volume estará limitado dentro de um período de tempo. No mercado de futuros, ele é medido pelo número de contratos negociados e é uma métrica de intensidade e interesse, ajudando os traders a avaliar a relevância de movimentos de preço. Sobre a relação de volume e preço, uma analogia que a gente pode fazer é a seguinte: vamos supor que você está muito magrinho e você precisa engordar. O que faz você engordar? O que faz você engordar é você fazer uma refeição e nessa refeição você comer o máximo possível. Você pode estar numa churrascaria, que nem tinha um antigo porcão, que infelizmente não existe mais, tá ali no rodízio e não comer nada. Adianta você estar ali no meio do rodízio lá, comida farta, prato cheio de calorias, se você não come nada? Não adianta. É a mesma coisa, não adianta você ter um candle grande, por exemplo, esse aqui, que é maior um pouco que os anteriores, talvez esse aqui também, não é tão grande que nem esses aqui, mas aqui já teve, de fato, um volume extraordinário. Mas você pode ter candles grandes com um volume pequeno. É que nem você ter um prato recheado de comida e comer pouco. Inclusive, é possível que você tenha candles grandes em dias de baixa liquidez, como a gente chama. Por quê? Porque o mercado se torna muito mais manipulável. Então, se algum player que está ali muito ativo naquele dia percebe que ele está com força para movimentar e mexer o mercado, ele pode querer exercer essa força e levar o mercado para onde ele quiser. Ao mesmo tempo, você pode ter um candle pequeno, como por exemplo esse daqui, ó. Olha só esse candle aqui. Ele é mirradinho, mas olha só o volume que ele teve. Por quê? Porque houve uma briga muito forte entre comprados e vendidos, que chegou no equilíbrio. Então, o equilíbrio não significa um volume pequeno, pelo contrário, às vezes até significa um volume maior. Mas, dito tudo isso, de fato, pode haver uma influência do volume quando esse volume, então, é formado por compradores sedentos pela compra, dispostos cada vez mais a pagar preços maiores. Então, quando há um volume muito grande de compradores, claro que toda compra tem uma venda. Mas quando você tem para aquele preço um volume muito grande de compradores, a única forma que o preço tem para viabilizar uma negociação é chamando novos vendedores em preços maiores. Quando você tem preços maiores, naturalmente o mercado traz novos vendedores, que aí então provoca um equilíbrio com os compradores. Então, de fato, como está nessa imagem aí gráfica que eu botei na capa do vídeo, é como se o volume fosse o motor que carregasse, que rebocasse o preço, aonde então ele causa essa impulsão. Tem muitos compradores desesperados por comprar, assim como também o inverso é verdadeiro. Você pode ter um volume muito grande de vendedores querendo vender. Isso acaba, então, sendo representado pelo aumento dessas barras que estão aqui, mostrando uma impulsão no preço do ativo. Quando o preço sobe com volume alto, isso indica um consenso forte no mercado. Por outro lado, divergência entre volume e preço podem sugerir que a tendência está perdendo a força. Quando você tem um gráfico como esse aqui, que em vez que o volume está subindo, ele está caindo, significa que nós podemos estar perto de uma reversão, ou pelo menos de um descanso aqui. É o que a gente chama também de perda de momento. É como jogar uma pedra para cima e a pedra aos pouquinhos ela vai perdendo força, até então que ela começa a cair. Outro exemplo de dia que não tem quase volume. Quando o mercado americano está fechado, quando você tem pouco volume naquele dia, aquele preço ali ele é menos confiável, porque, como eu falei, é mais manipulável e apenas representa o interesse ali de poucos players que estão ali no mercado.
todo aquele movimento de preço, como ele tem pouco volume, ele pode ser facilmente revertido se o interesse da maioria no dia seguinte não for aquele. E às vezes eu fico até um pouco indignado, assim, porque o nosso mercado apenas cumpre tabela quando o mercado americano está fechado. Talvez fosse melhor ele nem abrir, porque nada que acontece ali representa realmente um resultado confiável. Então o volume vai dar essa credibilidade ao preço. Se o governo fosse um ativo, ele estaria operando com pouco volume, né? Porque está sem nenhuma credibilidade. Então é muito isso. Toda a sinalização gráfica, quando ela então tem volume, ou seja, está todo mundo ali presente, é uma informação que tem muito mais peso. É que nem quando você vai combinar uma atividade entre amigos, quando tem poucos amigos, pode ser que todo mundo concorde ali com uma atividade mais do interesse ali deles, mas quando todo mundo de fato está presente, provavelmente vai ser uma outra atividade que vai ser o interesse comum de todos ali. Então por que o volume é importante? Porque o volume confirma a força de um movimento de preços, como nós vimos aqui. Olha só aqui, esse acréscimo aqui sendo confirmado pelo volume, mostrando de fato que houve uma mudança de tendência aqui. E volume sem volume, normalmente são menos confiáveis. Por exemplo, aqui, o mercado estava subindo, depois lateralizou, teve um candlezinho um pouquinho maior, voltou a subir, mas veja que nessa subida aqui não houve um aumento de volume, como teve em outros momentos. E é por isso que vale a pena a gente botar até uma média móvel aqui. Eu boto uma média móvel de 1 ano, mas eu vejo muita gente botando uma média móvel de 20 dias de volume. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a barra ultrapassa a média móvel, é porque aquele dia foi um volume acima da média. Quando está abaixo da média móvel, é porque o volume foi abaixo da média. Então, movimentos sem volume geralmente são menos confiáveis. Por que então você vai estudar volume? Primeiro, ajuda a evitar armadilhas com rompimentos falsos. Nós já tivemos aqui a aula sobre suporte e resistência, então eventualmente você pode ter ali um suporte sendo rompido, mas se ele é rompido com baixo volume, tem que aumentar de forma inversamente proporcional à sua desconfiança daquele movimento. Olha para o volume, o quão é confiável aquele movimento. Será que realmente houve um suporte verdadeiro? O volume também indica o interesse em determinada faixa de preço. Tem até um recurso que você programa o Profit para que ele te dê ali, por faixa de preço, aquelas regiões que tiveram mais troca de mão dos ativos que estão ali. E você vai perceber que aquelas regiões onde houve mais disputa são exatamente as regiões de suporte e resistência. Então o volume também está muito conectado a regiões de suporte e resistência. É porque há muito embate, como nós aprendemos lá. Está todo mundo achando que o preço vai bater naquele teto e vai voltar. Se todo mundo está achando isso, todo mundo, quando chega aquele valor, bota para vender. Se todo mundo bota para vender, aumenta-se o volume. Quando então os compradores estão muito convictos que as ações estão baratas, é aí que a guerra fica pesada e o volume cresce violentamente. Então, todas as nossas sinalizações, é importante que você tenha esse filtro, e é por isso que, mesmo que você tenha aí um analista gráfico mais purista, no sentido dele não ficar acompanhando aqueles indicadores que normalmente a gente bota na parte de baixo, nenhum deles deve operar, por mais purista que seja, sem o volume. Quando a gente fala de um analista técnico puro, é aquele que opera somente com os candles e com o volume, mas nunca sem o volume. Entenda que o gráfico que você está vendo ali na tela, ele é definido não por volume, é definido por período. Então ele não pode ser lido ali como se cada candle que está ali tivesse a mesma importância. Então será um filtro para validar esses sinais de preço. Além do que, como nós já vimos, ele revela a intensidade das movimentações, porque ele nada mais é do que um número que dá visibilidade à quantidade de dinheiro que está disposto ali a movimentar o ativo. Como o volume relaciona-se às tendências? Isso aqui é muito importante para o nosso operacional. Nas tendências, volumes crescentes na direção vigente sugerem força e continuidade, pois mostram que compradores estão dominando o mercado. Em contrapartida, volumes reduzidos podem sinalizar fraqueza e possibilidade de reversão. Nós já vimos aqui o movimento
sendo fortalecido aqui pelo aumento de volume, mas é importante eu explicar e vou até desenhar aqui para vocês. Você tem um ativo que está subindo aqui, e isso aqui com um altíssimo volume aqui embaixo. Quando ele corrige, o que é natural, o movimento do mercado ele vai em ondas, vai e vem. Quando ele corrige, o volume ele tem que ser menor. Se nessa correção que está aqui o volume não é pequeno, isso pode ser uma sinalização de que pode estar havendo uma reversão. É o que está acontecendo no nosso índice essa semana. Nós tivemos lá um candle de 3%, mas todos os candles depois que foram de correção estão sendo em volume pequeno. Isso indica que, de fato, é apenas uma correção que logo em seguida, então, pode retomar. E nessa retomada, então, pode-se voltar a ter volumes mais altos. Então, você saber observar isso aqui é muito importante para você interpretar se está havendo uma continuidade de uma tendência ou uma reversão dela. Quando você tem uma queda também, se ela for com um volume muito alto, reforça que é um movimento de queda. O que você espera, então, na correção? Você espera que haja uma diminuição do volume e depois uma nova recuperação quando volta essa queda. Esse fenômeno ele é mais evidente nas subidas, porque você pode ter queda sem tanto volume, porque aí cai por gravidade mesmo. Mas a correção sempre vai ser menor o volume, ou pelo menos quase sempre. Então, identificando reversões com volume, a gente tem aqui uma subida, você veja que houve de fato um aumento do volume, mas veja que coisa curiosa, se você não estivesse vendo aqui o volume, você nunca iria apostar que esse candle aqui, que é menos da metade do outro, teve um volume significativamente maior. O que isso significa? Significa que os vendedores não estão mais aceitando essa continuidade no movimento. Está dando uma briga feia. E os vendedores aqui são tão numerosos que debilitaram os compradores, que fez então com que tivesse menos compradores, porque todos eles já compraram e só tem vendedor agora. Quem está comprado ainda quer forçar um pouquinho, quando então vem o tiro de misericórdia com um volume também significativo empurrando para baixo. E veja como os compradores dão ainda um último suspiro aqui nessa sombra, mas aí vem um novo candle e bota para baixo de novo. A gente vê uma correção agora para o lado inverso e depois então vai caindo por gravidade aqui. Quem comprou aqui não vai estar feliz quando chegou aqui o preço. Veja que se tentou até uma reação aqui de novo dos compradores nesse candle, mas aí os vendedores botaram para baixo de novo. E assim vai. Reversões de tendência frequentemente são acompanhadas por picos de volume, indicando entrada ou saída maciça de participantes. Vale a pena a gente mencionar os indicadores populares, que incluem o OBV, On Balance Volume, que nada mais é do que a soma do volume de negociações em dias que o preço aumenta, diminuído do volume de negociações em dias que o preço cai. É simplesmente isso. É um indicador simples. Às vezes os indicadores mais simples são os melhores. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma divergência, ou seja, enquanto os candles estão caindo, o volume não está. Porque se os volumes dos dias negativos diminuem o OBV, então era para estar cada vez mais o OBV caindo. Não é estranho isso aqui? Como é que o OBV não está caindo? Se praticamente a gente só tem candle vermelho aqui. Então o que está acontecendo aqui? Mesmo que os candles vermelhos sejam a sua maioria, mesmo somando todos os volumes, eles não batem o volume dos candles verdes. Olha que legal. Então aqui já é para acender um sinal amarelo, que depois, então, apareceu uma reversão aqui. Veja que a gente continua se baseando nas barras de volume e nos candles. Os indicadores, eles apenas são uma digestão, né? Uma derivada acima dessa informação. Muitas vezes nos dando, de uma forma bastante assertiva e visual, algum tipo de mensagem, como esse aqui deu. O volume oscillator também é um indicador interessante. O que esse indicador nos diz? Ele identifica se a tendência do volume está aumentando ou diminuindo através do cálculo da diferença
entre médias móveis de volume rápida e lenta. A rápida é de um período de 14 dias, a média é ali em 28 dias. Então, quando esse indicador apresenta valores positivos, acima da linha zero, ele está sugerindo um crescimento de volume e, por consequência, dando sinais de continuidade da tendência. Enquanto um valor negativo já é o contrário, ele indica uma queda no volume e pode estar indicando o início de uma reversão de tendência. Vale a pena depois de você pegar o seu profit e botar esses dois indicadores e pega aqueles principais ativos que você normalmente negocia e vê o que aconteceu. Compara as sinalizações do OBV e do volume oscillator com os movimentos, as tendências, as reversões, e você vai descobrir que na análise técnica não há coincidências. Nós temos épocas do ano que tem menos volume, como, por exemplo, ali nas últimas semanas de dezembro, ali já no recesso, quando há muitas vezes o rally de Natal, né? Porque aí se consegue manipular melhor o mercado e todo mundo quer fechar aí os seus retornos aos investidores em valores melhores, aí puxam para cima. Até mesmo nessa época aqui, antes do carnaval, o volume aqui não é a mesma coisa como depois do carnaval, muita gente viajando. Então fiquem sempre ligados a isso. Claro que eu não vou esgotar tudo que se pode falar de volume, porque o volume, assim como suporte, resistência e tendência, são elementos que estaremos sempre falando sobre eles, a todo momento. Com esse volume aqui significa isso, ou não significa aquilo. Não teve volume, então significa isso. Isso aqui produz um suporte mais forte, ou uma resistência mais difícil de ultrapassar. Isso aqui está demonstrando que nós podemos ter uma mudança de tendência. Então eu vou estar sempre falando também do volume quando eu estiver falando de análise técnica. É apenas o início. No próximo vídeo, então, iremos tratar de indicadores técnicos, que são a grande contribuição da análise técnica moderna aí, que pegou todas aquelas informações básicas de volume e preço e transformaram isso em indicadores que nos vão dando uma série de sinalizações, ajudando então a complementar o volume que nós demos hoje no vídeo. Então aqui alguns recados. Quem quiser se inscrever no nosso fundo, temos aí o QR Code, também para entrar na lista de espera do Fundo Rocha Internacional. Temos também o formulário de intenção para a carteira Spice. Agora, para os investidores, é importante que todos os investidores, ou melhor, não todos, né, aqueles que ainda não fizeram, fiquem atentos aí para a gente fazer a nossa migração de gestor. É muito importante para a gente poder adquirir mais agilidade, tendo acesso direto à mesa. Então temos ainda 2 que faltam preencher o cadastro, 4 que faltam assinar a atualização cadastral, mas 23 que receberam o distrato e ainda não assinaram. Temos 38 também que assinaram e não trocaram de assessoria. É claro que tem ainda muitos que não receberam o distrato, porque quem encaminha o distrato é a Fiera, então temos aí 27 que não tem culpa nenhuma de estarem atrasados, aí é porque realmente não chegou o distrato pela Fiera, mas nós temos ainda muitos que está no alcance deles fazerem logo essa alteração. E esse atraso é ruim, porque pode atrasar todo mundo, né? Foi que nem na época da carteira administrada lá, que a gente ficou esperando todo mundo preencher a papelada e acabamos atrasando uma semana a abertura da carteira administrada, o que fez muitos investidores ficarem chateados com a gente, porque eles perderam uma semana lá, porque alguns atrasaram. A gente teve que, no final, estabelecer que a partir daquele dia começa, né? E os atrasados também ficaram chateados, né? Mas fizemos de tudo para avisar todo mundo, né? Como estou tentando também avisar agora, para que ninguém depois fique chateado com a gente, para que ninguém fique para trás, tá? Então, você pode, de fato, estar nesse contingente que não recebeu. Então, é importante que todos os investidores estejam no nosso fórum, para a gente estar sempre alinhando e você se manifestar. Eu não recebi nada e tal. E todo mundo está lá falando. Eu mesmo recebi há pouco tempo, né? Mas aí já troquei de assessoria, fiz até uma brincadeira lá, tem que aparecer lá um homenzinho de azul lá no seu aplicativo,
aplicativo, indicando que agora o seu novo assessor é o Marco Grisoli. Se tiver lá o Marco Grisoli como seu novo assessor, é porque está tudo certo, tá? Então, peço mais uma vez aí a celeridade aí para a gente complementar e fechar tudo ainda esse mês. Os recados foram esses e tem ainda o vídeo de testes de resultados também de mais um portfólio americano. Agora, o próprio portfólio americano também depende da gente terminar essa fase, né? Como é que a gente vai pensar em portfólio americano se a gente ainda não transferiu a nossa base? Então, a gente, enquanto isso, vai testando lá, mas eu já estou bastante confiante já. Eu estou louco para entrar já no mercado americano. Os testes têm sido muito bons, lá é um mercado muito mais previsível, apesar do Trump agora lá. É um mercado muito mais sério, é um contexto de uma liquidez gigante lá. Então, nós queremos logo começar também as nossas operações. Aguardem aí o próximo vídeo de mais um ciclo do portfólio americano. Então é isso aí, pessoal. Foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Se vocês aprenderam alguma coisa aqui hoje, ouviu algo interessante, não deixe de curtir, de comentar, de mostrar seu apoio. Entra aí no Telegram para conhecer, se você caso esteja chegando agora no canal. Temos o primeiro fundo focado somente em opções, algo revolucionário aqui no nosso mercado. Venha fazer parte disso e nos vemos aí nas redes sociais e, claro, sempre no próximo vídeo. Até lá!